Samuel, capítulo 7, 1 Samuel, capítulo 7. Eu não sei se você se recorda, no Dia das Mães, eu fiz uma pregação direcionada para as mães e para a família no geral. E eu intitulei aquela mensagem, na época, na ocasião, de que legado estamos deixando para os nossos filhos. Hoje eu gostaria de me apropriar também da data dos Dias dos Pais e estar ministrando uma palavra direcionada aos pais, mas que de certa forma, Miqueias, abrange também o âmbito familiar, a relação pai e mãe, amém? E a responsabilidade que o Senhor confiou nas nossas mãos. A Larissa, ela pediu para avisar, gente, nós estamos providenciando um outro trocador de fraldas, ele quebrou, então, por favor, não utilize. Se você quiser trocar o seu bebê, você pode estar indo lá em cima naquela sala, tem um berço, o lençol está limpo, você pode estar trocando lá em cima. E você, pai de crianças de 6 meses a 2 anos, aquela sala está preparada para vocês, viu? Você pode estar subindo com seu bebê, pode ficar lá em cima, tem um tatamezinho, você pode trazer brinquedo, enfim, uma merendazinha para ir entretendo ele. A única coisa que eu peço é não conversem lá em cima, porque sai tudo aqui embaixo. E controle o pequeno, né? Controle ele também lá em cima, né, Wagner? Né? Porque tudo que acontece lá sai aqui embaixo. Amém? 1 Samuel capítulo 7, versículo 15 ao 17, nós vamos adentrar o capítulo 8 até o versículo 5. Amém? 1 Samuel capítulo 7, versículo 15 ao 17, adentrando o capítulo 8. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e julgou Samuel todos os dias de sua vida, a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. De Samuel. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças a Deus por tudo que já ocorreu, papai querido, na tua casa, por meio dos louvores. Verdadeiramente o Senhor habitou no meio de nós. Agora, Senhor, fale conosco por intermédio da tua palavra. Eu me curvo, me prostro ante ao teu altar, papai querido, para que o Senhor cresça e a tua glória, Deus, se manifeste sobre esse lugar através da minha vida, em o nome de Jesus. Quero saudar também todos que estão em casa, nos assistindo via Facebook. Quero saudar aqueles que estão aqui hoje, nos visitando, para a glória de Deus. Vocês são sempre, sempre bem-vindos em nosso meio. Queridos, não nos restam dúvidas de que Samuel tenha sido, eu não tenho dúvidas disso, que Samuel tenha sido o mais proeminente líder de Israel no período
de Juízes. É bom que se destaque isso. Quando se fala do período de Juízes, não há nenhum juiz que se compare ao último juiz, que era Samuel. Porque além de cumprir com primazia os ofícios de juiz, profeta e sacerdote, Samuel, inteligentemente, quando eu digo inteligentemente, eu quero que você entenda que Samuel teve uma sacada. E ele instituiu uma espécie de circuito ministerial. Grave bem isso na sua mente, para que toda vez que você estiver lendo sobre Samuel, você se lembre dessa pregação e entenda, ele estava fazendo um circuito ministerial. Circuito este que ele fazia de ano em ano, passando pelas cidades de Betel, Gilgal e Mispa, com a finalidade de ensinar a lei ao povo, ouvir casos litigiosos, ou seja, algumas demandas, vamos dizer assim, judiciais, processuais, além, é claro, de também aconselhar e julgar. E quando eu digo que Samuel foi inteligente, porque nenhum outro juiz fez isso. Nenhum outro juiz teve a sacada, a inteligência de governar Israel, não a partir de um lugar apenas, mas mantendo um circuito ministerial. Com isso, Samuel conseguia, de certa forma, estar mais próximo do povo, de certa forma, estar mais próximo da nação e consequentemente, atender a demanda da nação como um todo. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Isso fazia de Samuel um juiz proeminente, até porque a maioria dos juízes eram levantados tribalmente. Curiosamente, Eli e Samuel são últimos juízes e eles de certa forma governavam no todo. Mas a maioria dos juízes eram levantados isoladamente em tribos. Sansão era o juiz de uma tribo. Amém? Jefté era o juiz de uma tribo. Gideão foi o juiz de uma tribo. Eles eram levantados tribalmente, mas Eli e Samuel não. Eles já vêm num período de transição, do período de juízes para o período da monarquia, e agora eles têm que governar toda uma nação. Mas é Samuel que vai estabelecer uma logística a fim de governar melhor. Todavia, querido, quando nós olhamos para o texto, 25 anos se passaram dos episódios implícitos nos versículos 15 e 17 do capítulo 7 que nós lemos, e Samuel é obrigado agora a lidar com uma dura realidade. Ele agora está velho, não é mais aquele Samuel já na força da sua idade, na força da juventude, e a nação o rejeita. E ele descobre da pior maneira possível, preste bastante atenção nisso, da pior maneira possível, que ele havia fracassado na formação educacional, espiritual e sacerdotal dos seus filhos. Samuel descobre que ele falhou como pai. Samuel descobre da pior forma possível que o resultado que ele teve com a sua família para com os seus filhos não foi o mesmo resultado que ele obteve perante a nação. A nação o queria bem, mas não queria bem os seus filhos. A nação reconhecia em Samuel um líder proeminente, talvez um dos líderes mais marcantes do período de juízes, mas ele não via isso nos seus filhos. Isso não se refletia nos seus filhos, e Samuel então descobre da pior forma que ele fracassou na tarefa de ser pai. E a pergunta, querido, que eu sempre me faço quando eu leio esse texto é: como alguém, e aí quem conhece de Bíblia, quem é familiarizado com a Bíblia vai entender essa pergunta que eu me faço: como alguém que conviveu
tanto tempo na casa do sumo sacerdote Eli, pai dos filhos devassos, Ofni e Finéias. Samuel cresceu, Samuel foi presenteado, ofertado, dado pela sua mãe Ana ao templo, ou seja, ao tabernáculo. Ele cresceu em Siló, na casa de um sumo sacerdote, vendo os mandos e desmandos dos seus filhos e a condescendência de Eli para com os seus filhos. Por isso eu me faço essa pergunta: como alguém que cresceu tendo o pior, não o pior exemplo de sacerdote, mas o pior exemplo de pai, como alguém que cresceu dentro desse aspecto, pôde errar tanto na formação dos seus filhos, Joel e Abias? E não apenas errar, mas permitir que eles crescessem tão iguais ou piores do que os filhos de Eli. Porque segundo o texto que nós lemos, eles não andaram no caminho de seu pai. Eles não repetiram o mesmo caminho de Samuel. De quebra, eram inclinados à avareza, ou seja, aceitavam suborno, pervertiam o direito, ou seja, distorciam a justiça. Isso está no versículo 3 do texto que nós lemos. Eram filhos extremamente rebeldes, desobedientes, que não andaram no caminho de seu pai. Talvez eles não fossem piores do que Ofni e Finéias, porque Ofni e Finéias eram iníquos, perversos, pecavam na porta do tabernáculo. Mas, querido, no que diz respeito a se desviar da conduta e do caminho que foi oferecido pelo pai, Joel e Abias eram iguais. Eram iguais. E tendo a escola que Samuel teve, aprendendo com um pai chamado sumo sacerdote Eli, Samuel não tinha o direito de errar como pai. Me perdoe a força da expressão, mas ele não tinha. E o texto que nós lemos deixa claro que ele falhou e errou. E talvez, querida, a resposta para essa pergunta possa estar no próprio estilo de vida escolhido por Samuel para conduzir a sua caminhada sacerdotal. Talvez a resposta para nós entendermos como Samuel errou tanto e por que ele foi tão displicente como pai, talvez a resposta esteja exatamente nesse circuito ministerial que ele criou e que fez dele um sucesso de líder em Israel. E a primeira coisa que eu quero que você entenda dentro desse contexto, a fim de que entendamos as falhas de Samuel como pai, é que a forma ministerial que Samuel escolheu para conduzir Israel fez com que o profeta Samuel se tornasse um pai ausente. Repita comigo: Samuel talvez foi um pai ausente. Amém? Querido, nós não sabemos ao certo quanto tempo durava a estadia de Samuel em cada uma dessas cidades. Gilgal, Mispa e a terceira cidade que ele passava. Mas é certo, querido, que a estadia não era uma estadia de apenas alguns dias, de apenas algumas semanas. Samuel se instalava nessas cidades para que outros povos de outras cidades descessem até Mispa, até Gilgal. Imaginar que Samuel apenas pernoitava é um erro. Imaginar que Samuel passava uma semana ali, Marcelino, é igualmente um erro. A estadia de Samuel ali, muito provavelmente, era uma estadia de meses. E isso fez com que Samuel fosse extremamente presente na vida de Israel,
trazendo estabilidade, conforto, proteção, mas ao mesmo tempo ele era extremamente ausente no contexto familiar. É interessante isso que eu estou ponderando, querido, porque Samuel ofereceu para a nação tudo aquilo que ele deveria ter ofertado para os seus filhos. Como pai, Samuel deveria ter dado conforto. Como pai, Samuel deveria ter dado estabilidade. Como pai, Samuel deveria ter dado proteção. Mas ele escolheu dar tudo isso a Israel, mas omitiu dos seus filhos, porque era ausente demais para oferecer. Porque não estava presente quando precisaram. Porque não estava presente quando eles mais necessitavam em cada uma das fases de suas vidas. Pastor, eu não entendi, querido, o que eu estou querendo dizer é que Samuel não cultivou tempo de qualidade com os seus filhos. A primeira dica que eu te dou é: cultive tempo de qualidade com os seus filhos. Ontem, pastor Teodoro está ali, não me deixa mentir, eu tinha uma responsabilidade pastoral para com a Ormiban. Eu tinha uma reunião de pastores. 4 horas da tarde eu tinha um discipulado aqui na igreja. Mas coube ao Ibane Kids e ao Ibane Teens marcar o passeio no zoológico e no parque. Sabe? Para ontem. Sabe o que eu fiz? Cancelei toda a minha agenda para ter um tempo de qualidade com os meus filhos. Eu não estou dizendo isso para me gabar, querido, não. Eu estou dizendo isso porque em outros tempos eu não cancelava. Em outros tempos a minha esposa ia, eu ficava. Mas de uns tempos para cá, Tiago, eu mudei, eu virei a chave. Entre ter um tempo de qualidade e me prender nos meus afazeres, eu escolho ter um tempo de qualidade com os meus filhos. Você está entendendo? Amém? Cultive tempo. Pare para ouvir. Pare para olhar. Dê atenção. Dê atenção. Faça coisas que outrora você não fazia, mas cultive tempo de qualidade, porque a ausência de Samuel gerou um caráter comprometido nos seus filhos, Joel e Abias. Quem aqui está entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Essa é a primeira demanda que fez com que Samuel falhasse. Ele criou um circuito ministerial que comprometeu a sua casa. Deixa eu dizer uma coisa, querido. A sua ideia pode até ser brilhante. A sua ideia pode até trazer um resultado financeiro, um resultado pessoal, um sucesso pessoal. Mas se ela compromete a sua vida familiar, ela deixou de ser uma estratégia. Virou um tropeço, porque tirou de você tempo precioso com a sua casa e a sua família. Trabalhe, segunda a sexta, de segunda a sábado, mas dedique o domingo para a sua casa. Dedique o domingo para a sua família. Ou melhor, se organize para dedicar o sábado e o domingo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Não seja ausente, seja presente. Ah, glória a Deus, essa palavra é para quem tem filhos, para o pai. Não, é para você recém-casado. Você está entendendo? Dedique tempo para essa mulher. Dedique tempo para sua esposa. Tem tempo para todo mundo, menos para os de casa. Que bom eu ouvir um fala Deus aí. Pode falar mais alto. Sem medo. Você está entendendo? Querido,
A família é o bem mais precioso. O seu ministério começa na sua casa. O meu ministério pastoral começa na minha casa. Uma das primeiros requisitos que Paulo deixa para os diáconos, para os obreiros é esse: que o obreiro governe bem a sua própria casa. Porque se ele não governa bem a sua própria casa, como é que ele vai governar o resto? Como é que ele vai dar conta do resto? Você está entendendo? Tire tempo para os seus filhos, tire tempo para a sua esposa. Aqui, ó, ressuscite, resgate velhos hábitos. E um dos hábitos que precisam ser resgatados é o comer na mesa. Para de comer na frente da televisão, para de ir para o quarto, para de deixar seu filho levar o prato de comida e ficar na frente de um notebook, jogando alguma coisa. O lugar de comer é na mesa. É junto. Pode ter um dia que ninguém vai falar nada, só vai querer saber de comer, mas coma lá. Vai ter dia que o assunto vai render, a comida vai até esfriar, mas coma lá. Cultive o hábito de comer na mesa com seus filhos. Hora de almoço não é hora de celular. Hora de almoço não é hora de televisão ligada. Nós compramos como é que chama o negócio? Alexa. A gente comprou uma Alexa. É um dispositivo lá, inteligência artificial. E é interessante, você conversa com ela. Alexa, Rádio Super FM. Aí, Rádio Super FM. Johnny. Aí, né? Aí quando dá a hora do almoço, eu viro para a Alexa, Alexa, caladinha. Chega. Porque a hora do almoço é sagrado, querido. A hora do almoço é sagrada, é hora de estar junto. Amém? Hora de estar junto, é hora de comer junto. Amém? Deixa eu dizer uma coisa sobre a hora do almoço, não é hora de DR, não. Não é hora de discutir relação. Não é hora de falar de conta. Hora do almoço, você vai falar de boleto. Ah, pelo amor de Deus, até eu vou comer na varanda. Hora do almoço vai falar de boleto. Boleto para pagar, banco para passar. Hora do almoço é hora de uma relação familiar. Você está entendendo? Seja um pai mais presente. Não cometa o erro que Samuel cometeu. Nós temos o hábito de observar apenas, Priscila, as qualidades dos heróis da Bíblia, mas eles também erraram. Eles cometeram erros e Samuel errou com os seus filhos. Isso é um fato. Não tem como negar. Segunda coisa que eu aprendo com o erro, vamos dizer assim, com os erros de Samuel, a segunda coisa que eu aprendo, no que diz respeito à paternidade, Samuel parece não ter aprendido com os erros do sacerdote Eli. Para aqueles que não estão familiarizados com o contexto, o sumo sacerdote Eli era extremamente condescendente e complacente com os erros dos seus filhos, Ofni e Finéias. Pastor, o que significa isso? Passava a mão na cabeça. Ignorava os erros dos seus filhos. E Samuel, querido, assistiu tudo aquilo e parece que ele escolheu seguir os mesmos passos. Mesmo tendo sido ele, o próprio Samuel, que havia profetizado a Eli o fim do seu ministério sacerdotal. Ele tinha mais ou menos a idade de 12 anos e ele profetizou que Deus iria pedir conta do ministério de Eli exatamente pelo erro de passar, de alisar a cabeça dos seus filhos. Quando chega a vez de Samuel, ele comete o mesmo erro. Ele é condescendente, ele é complacente. Ele passa a mão
na cabeça dos seus filhos Abias e Joel. Queridos, sabe o que eu entendo com isso e eu quero passar para você? Não for aqui, ó. Quem aqui, ó, tem pai ainda? Eu creio que a grande maioria, eu não vou perguntar quem admira, quem não admira. Pode baixar as mãos. Não vou perguntar quem admira, quem não admira. Tá? Mas eu creio que todos aqui nutrem admiração pelos seus pais. Eu tenho no meu pai o maior exemplo. Eu postei hoje, eu disse, alguém leu, se eu estou onde estou e sou o que sou, eu devo primeiramente a Deus, segundo ao meu pai. Meu maior exemplo. Está no meu testemunho escrito, quando eu fui ser examinado, pastor. Eu fiz questão de escrever isso. Meu pai deixou um bom legado para mim. Mas eu não foquei só naquilo que o meu pai fez de positivo. Eu também aprendi com os erros deles. Aqui, ó. Para você que almeja ser pai ou que já é pai e que se espelha no seu pai, ou seja, o vô do seu filho. Pare de nutrir uma admiração cega por ele. Aprenda tanto com os acertos quanto com os erros. O seu pai não acertou o tempo todo. Ele errou. Ele errou. Ele falhou. E as falhas dele não são para ser descartadas ou ignoradas, mas elas têm que servir de norte. Elas têm que servir de aprendizado. Nisso meu pai falhou. Isso eu não vou copiar. Isso eu vou fazer diferente. O meu pai me tratava, me criava assim. Eu não vou criar os meus filhos assim. O meu pai, meu pai, quando eu estou dizendo, não é o meu pai não, viu, irmãos? Que eu apanhei muito mais da minha mãe do que do meu pai. Diga-se de passagem. Eu me recordo de 2 surras que eu levei do meu pai. Da minha mãe eu perdi a conta. Pensa numa mulher ninja. Chinelo dela lá. A Priscila está fazendo assim, Zil Cleia. Você está entendendo? Pensa num chinelo que te pegava onde você fosse. Mãe tem um grito, gente, que ela acalma qualquer tempestade no lar, não é? Sabe qual grito que é? A Zil Cleia vai concordar comigo, a irmã Celuta. Eu não aguento mais! Quando a minha mãe gritava isso, todo mundo parava o que estava fazendo. É um grito que parece um Hadouken. Né? Mas, querido, né? Meu pai, eu dava bom dia, me dava uma bifa. Tem gente que cresceu em lar assim. Bom dia, pá! Bom dia para você também. Ô. Você está entendendo? Esse é o tipo de exemplo que você vai copiar? Não estou dizendo para você privar o seu filho da varinha. Dê umas boas varadas. Dê. Amém? Coloca de castigo, proíbe. Mas você não precisa trazer aquele aspecto rústico de correção que os seus pais aplicavam. Mas o que eu quero que você entenda, querido, é que os nossos pais, aqui ó, os nossos pais erraram. O Sr. João tem uma cara, não é? Cara de... Eu olho para o Sr. João, pai do Miqueias, eu vejo a calma em pessoa. Um dia eu fui no Maranhão, buscar não sei o quê, acho na casa do Cristiano, o Sr. João estava fazendo caminhada. Sr. João, dando uma passeada, não, caminhada. Né, Vera? Faz todo dia, no passinho. Né? Você está entendendo? E esse tipo de pessoa passa a imagem de que nunca errou. Mas sente, converse com ele, ele vai reconhecer algumas falhas que ele cometeu na vida. Você está entendendo? Samuel não observou os erros de Eli, mesmo convivendo com eles. Pelo contrário, ele os replicou
na educação dos seus filhos. Não cometa os erros que os seus pais cometeram. Não cometa. Não cometa. Se você ainda tem sua mãe, se você ainda tem seu pai, tenha liberdade de sentar com ele. Pai, hoje aqui, estou casado, estou casada. Tem alguma coisa que você fez que você não faria? Você vai descobrir um monte de coisa. Que essa mãe, que esse pai vai falar, olha, senta aí que é uma lista. Para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. A terceira coisa que eu aprendo com Samuel, o fato de Samuel, querido, estabelecer uma espécie aqui, ó, uma espécie de circuito ministerial, fez com que ele naturalmente desse mais atenção aos de fora do que os da própria casa. Repita comigo, Samuel dava mais atenção aos de fora do que aos de dentro. Samuel, querido, dava mais atenção aos de fora do que aos da própria casa. Aqui, ó, maridões, pais, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Não é de se espantar que Samuel tenha tido tão poucos filhos em um tempo onde o comum era se ter muitos filhos. Quem já parou para observar isso? Samuel teve 2 filhos, num tempo que não tinha televisão. Alguém aí entendeu? Num tempo que não tinha televisão, gente. Num tempo que não tinha distração, não tinha um WhatsApp. Nós vivemos, eu estava falando hoje, no almoço, com a família da Dani, a gente rindo e tal, a gente está vivendo um tempo preocupante. Antigamente era natural a mulher dizer assim, amor, estou com dor de cabeça, hoje não. E ela não estava nada. Né? Pasmem-se, agora é os homens que sentem dor de cabeça, pastor. Ai, amor, estou com uma dor. Nossa! Acho que herdei a enxaqueca da minha mãe. A gente está vivendo um tempo preocupante. Homem com dor de cabeça. Agora é a mulher que tem que comprar uma caixa de aspirina e Neosaldina. É preocupante, mas isso é um assunto, né, Teixeira? Para um outro dia. Um outro dia. Querido, como que Samuel tem 2 filhos em um tempo em que se tinha 5, 6, 10, uma tribo, 12 tribos inteiras? Jacó teve 12. Você está entendendo? Que são as 12 tribos de Israel. Mas quando chega em Samuel, pastor, ele tem 2 meninos. 2 meninos. Samuel não era apenas um pai ausente. Samuel era um marido ausente. Muito provavelmente Samuel era um marido ausente. E com certeza ele nutria mais atenção e carinho aos de fora do que aos da sua própria casa. Pastor, não entendi, querido. Sabe a prova disso? É a relação que Samuel tinha com Saul. Samuel tinha uma relação mais paternalista com Saul do que com os seus próprios filhos, ao ponto de lá no capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 1, o Senhor, o próprio Deus, chegar para Samuel e dizer, até quando terás pena de Saul? Até quando você vai ser condescendente com Saul? Até quando você vai ficar tendo dó de Saul? Ele tinha uma afeição, um carinho que ele desenvolveu com Saul, que talvez ele não tivesse tido com seus próprios filhos. Pastor, eu não entendi. Pare imediatamente de dar mais atenção àquilo que é de fora e passe a dar mais atenção aos que são de dentro. Você está pronto para todo mundo que está lá fora, mas você não está pronto para os da sua casa.
Você está pronto para o trabalho? Tem gente aqui que respira trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Acordou? Oi, trabalho, trabalho. Boa noite, amor, trabalho. Vamos jantar, amor, trabalho. Você tem tempo para tudo, para suas relações profissionais. Você tem tempo para a turma do futebol. Você tem tempo para a turma da academia. Já vejo alguns cutucões proféticos aqui. Você está entendendo? Você tem tempo para todo mundo, você dá atenção para todo mundo. Você tem carinho com quem é de fora, mas não tem carinho com quem é de dentro. Você é uma ternura, você é uma teteia com quem é de fora, mas é um cavalo com quem é de dentro. Com quem te ama. Com quem te dá atenção, carinho, lava as suas roupas, inclusive as cuecas. Que se preocupa com você, que ora por você, para que Deus te proteja, para que Deus te guarde, para que Deus te livre de todo mal. Mas você não tem tempo para essa pessoa. Toda vez que vão te procurar, você diz, agora não. Agora não é hora. Quando é que vai ser hora? Quando é que vai ser hora de você dar atenção para essa mulher? Quando é que vai ser hora de você dar atenção para esse filho? Para essa filha? A vontade que essa mulher tem de perguntar, ou o que essa mulher tem vontade de perguntar, é o que eu estou perguntando por ela aqui agora. Então, quando vai ser a hora? Posso ouvir um amém, mulherada? Depois vocês me agradecem. Se a hora não é agora, quando é que vai ser a hora? Em que tempo, em que ano, em que mês, em que momento? Quando vai ser a hora? Você está entendendo? Desenvolva tempo de qualidade. Dê atenção para os de casa. Ame os de casa. Dá a vida pelos de fora. Dá a vida pelos de fora. Pastor Josué Gonçalves, certa feita, se deparou com uma criança que disse assim para ele: pastor, eu queria te pedir uma coisa. A minha família pode mudar para a igreja? Uma criança chegou para o pastor e falou: pô, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente pode morar na igreja? Aí ele falou assim: ô filho, por que você está me perguntando isso? Não, pastor, é porque eu amo o pai que eu tenho na igreja. Mas o pai que eu tenho em casa, você está entendendo? É o terror, é o demônio, é o Satanás em pessoa. Você está entendendo? Amém? Sabe? Dê mais atenção aos de dentro da sua casa, querido. Para um tempinho para ouvir a sua esposa. Para um tempinho para ouvir os seus filhos. Deixa ele contar o caso, deixa ele contar o que ele viu na escola, o que ele aprendeu na escola. Deixa ele contar. Né? A esposa começa a conversar com você, você já interrompe. Tá, entendi. Gente, a voz vem do além. Eu estou tentando captar de onde está vindo, gente. Você está entendendo? Tá. Sabe? Parece que é filho do Girafales. Falei isso outro dia no Clínica de Casais, você lembra? Filho do Girafales, neto do Girafales. Tá. Não, muda. Muda esse negócio. Age de forma diferente. De maneira diferente. Seja um pai mais solícito. Seja um marido mais amável. Você está entendendo? Amém? É grosso de dia, depois quer fazer uns trem de noite. É seco, ausente, nem aparece, parece 007. Durante o dia, à noite, apareci, oi.
Não sou. Muda. Muda esse negócio aí. Quarta coisa que eu aprendo com o erro de Samuel. Samuel tentou, presta atenção nisso aqui, ó, que isso é uma característica dessa geração. É uma característica dessa geração, de pais e de mães também. Samuel tentou suprir a sua ausência, dando aos seus filhos o que ele não poderia dar, e nem tampouco seus filhos poderiam ter. Sabe o que Samuel fez, querido? Ele nomeou seus filhos a um ofício que não passava de pai para filho. Ele deu para os seus filhos o que eles não podiam ser e nem ter. Por isso a nação despertou, opa, vamos tomar uma atitude agora, porque senão o caldo vai desandar. Você está entendendo? Ele simplesmente nomeou seus filhos sucessores como juízes em seu lugar. E isso era um ofício, se você ler o livro de Juízes, você vai perceber que isso era um ofício que não passava de pai para filho. Ele era designado pelo próprio Deus. O próprio Deus designava quem seria o próximo juiz. Querido, nós também vivemos uma geração onde os pais tentam suprir a sua ausência, dando aos seus filhos o que eles não podem dar. Dando aos seus filhos o que eles não podem dar, e nem tampouco seus filhos têm maturidade e responsabilidade para ter. Sabe para que isso? Para suprir a ausência. Para suprir a ausência, você dá um celular para um pré-adolescente, para uma criança que não pode ter, que não tem estrutura e que não tem maturidade para ter. Para suprir a ausência, tudo que esse filho pede, você dá. Tadinho. Eu fico com dó. Ô, gente, nós somos de uma geração, aqui ó, nós somos de uma geração que o catarro escorria aqui, nós limpava com a língua, não vem abanar a cabeça não, que você fazia isso. Não vem não. Pé no chão, era ou não era? Era ou não era? Joguinho era, hein, Charlin? O que é isso aqui? Bolinha de gude. Queimada. Futebol. Roubar bandeira. E quando dava sede, nós bebia água da torneira. Da bica. Era da bica. Pastor Teodoro, ele vai melhorando o negócio. Do rio, água suja. Quem morreu aqui? Não me fala que você morreu, não, senão acaba o culto aqui. Gente, nós estamos com um problema. Alguém de vocês morreu aqui? Não, mas o meu filho, ele vai beber água gaseificada. Água mineral. O meu filho tem que comer bolacha de marca. Você cresceu quando era bom, quando o trem estava bom, você comia creme cracker. Com manteiga. Gente, eu cresci, o meu café da tarde era ver sessão da tarde comendo açúcar com farinha. Alguém aqui se identificou comigo? A Vera é mais traumática, ela comia café com farinha. Biju. Jacuba. Aqui é água, farinha e açúcar. Gente, depois eu cresci no 2º ano do ensino médio, Fernanda. Eu descobri por que a minha mãe socava na gente farinha com açúcar. Porque quando você bebe água, aquilo incha no estômago.
Você aguentava, né, irmã Celuta, até a janta. Deixa eu socar farinha com açúcar nesses meninos. Quer roupa de marca? Minha mãe costurava as próprias bermudas. E você acha que ela ia na fonte dos retalhos comprar pano? Hein, vendedor de tecido? Era o que sobrava. Posso ouvir um amém? Mas o meu menino vai andar de Serafine. Meu menino vai vestir as melhores marcas. Isso. Vai mimando essa geração. Vai. Siga mimando. Siga. Sabe, dando água gaseificada. Siga dando água magnetizada. Eu nem sei para que a água tem que ser magnetizada. Se passar perto de uma agulha, é capaz que prega no menino. É uns trem que eu não entendo. E aí vai crescendo uma geração fresca, cheia de... Ai, que nojo. Ai, nojinha. Ai, eca. Eu falei aqui de catarro e limpa com a língua, teve uma geração mais nova aqui. Quase que o Samuel Diácono teve que buscar o balde. Sabe, uma geração mimimiço, dá água de torneira de vez em quando para esse menino. Porque na nossa época não tinha cloro. Agora tem, pode dar. Bebe, meu filho, faz assim com a mão, ó. Olha como é que... Aqui, ó, beba água é assim, ó. Você está entendendo? Para de criar uns filhos afrescalhados. Para de dar para o seu filho o que ele não tem maturidade para ter. Ensina o seu filho a ter responsabilidade. Dá uma mesada para ele, mas ensina ele a ter responsabilidade com o que ele ganha. Ensina o seu filho o valor das coisas. De vez em quando leva ele para fazer compra com você, mas não é para te pedir, não. Você está entendendo? É para ele estar vendo, isso aqui custa isso, e o valor disso é isso. Você está entendendo? Quando você joga fora, você está jogando fora aquilo que eu investi em você. Não, agora, gente, eu passo por isso, eu sou pai. A capa do caderno do menino no início do ano tem que ser dos Marvels. No meu tempo você encapava com o embrulho de presente do Natal que passou. Pelo amor de Deus, gente, foi eu que vivi isso só. Pacote de arroz e açúcar. Aquele caderno de matemática escrito União. E você ia com aquilo. Sabe, não, mas eu não vivi isso, eu não quero que o meu filho viva. Ah, para! Eu não quero que o meu filho passe por isso. Eu não tive condições de ter, por isso eu dou. Por isso que crescem alguns filhos rebeldes, crescem alguns filhos com dificuldade de ouvir não, crescem alguns filhos que levantam a mão para o pai. Ô, gente, mas me dá um... Meu Deus, pastor Teodoro. Quando eu vejo um filho só levantando a mão, eu quase infarto. Porque se eu ousasse responder à minha mãe, talvez eu não tivesse os dentes que eu tenho hoje. Você está entendendo? Eu já ensinei aqui outras vezes. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele fez uma protuberância aqui atrás, chamada bumbum, nádegas. Pode sentar a pua. Dá uns calombim, mas depois, incrivelmente, volta ao normal. Tá rindo, né, Wagner? Você está entendendo? Siga o que a Bíblia ensina, não o que essa nova psicologia quer pregar. Fustiga a criança com a vara. Educa. Corrige. Amanhã a live cai. Amanhã cai.
Viu? Você está entendendo? Por último, mas não menos importante, e nós encerramos por aqui. Talvez Samuel achasse que não conseguiria dar aos seus filhos aquilo que ele mesmo não recebeu diretamente dos seus pais sanguíneos. Talvez por isso ele errou tanto. Talvez por isso ele foi ausente. Talvez por isso ele deu mais atenção aos de fora do que aos de dentro. Porque talvez ele entendesse que ele não conseguia dar aquilo que ele não recebeu. Pastor, eu não entendi. Às vezes nós temos uma forma lúdica e poética de entender o contexto da história de Samuel, da biografia de Samuel. Não é? Ai, que bonito. Gente, olha aqui. Cadê as mães aqui? Eu quero as mães. Viaja comigo aqui, ó. A gente lê o texto e acha bonitinho. E Ana devolveu o seu filho assim que passou a fase de amamentação para que ele crescesse no tabernáculo. A gente vê, glória a Deus. Ela ofertou o filho. Sabe o que essa oferta significou na vida de Samuel? A ausência de pai e de mãe. Ausência de pai e de mãe. Samuel não cresceu no reduto familiar. A Bíblia diz que de ano em ano a sua mãe subia com uma túnica nova. De ano em ano. Qual mãe aqui que consegue viver assim? De ano em ano. Ele não teve a presença de pai, ele não teve a presença de mãe, e ele não cresceu no convívio dos seus verdadeiros irmãos, porque Ana teve outros filhos e filhas. E quando chegou a sua vez de ser pai, talvez Samuel interpretou da seguinte forma: não adianta, eu não consigo dar o que eu não recebi. Eu não tive a atenção e a presença dos meus pais. Eu não consigo dar atenção e presença para os meus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você que é pai. Você consegue fazer diferente. Você consegue fazer diferente. Você consegue ressignificar as suas atitudes de pai. Se coloque de pé do teu lugar. Não é uma tarefa fácil. Sabe uma coisa que eu já disse para a Dani, uma coisa que eu tenho extrema dificuldade, e tenho mesmo, é de brincar com os meus filhos. Sabe por quê? Talvez meu pai vai ver isso. Eu não tenho uma memória que se lembre de quando meu pai sentou e brincou comigo. Nem com os meus irmãos. Que eu me lembre, até os 12 para 13 anos de idade, eu convivi vendo meu pai mensalmente em casa. E eu não reclamo disso, pelo contrário, eu admiro, porque ele ia buscar sustento fora. Ele ia buscar sustento fora. Para dar uma vida melhor para nós. Mas isso custou a sua presença. E hoje, como pai, é extremamente difícil ressignificar isso. Mas é possível. Eu tenho tentado. Às vezes falho, às vezes acerto. Às vezes eu não brinco, mas hoje eu assisto filmes com ele. Com eles. Às vezes desenhos que eu nem gosto, mas eu estou lá. Eu estou assistindo, eu faço pipoca, nós comemos pipoca. Você está entendendo? Não é porque você não recebeu que você não consegue dar. Eu não consigo dizer eu te amo para minha esposa porque eu nunca ouvi o meu pai dizer eu te amo para minha mãe. Você consegue, querido.
Você consegue. Meu pai era extremamente seco, por isso que eu sou seco com a minha esposa. Para com isso. Eu repito, você não precisa replicar os erros do seu velho pai. Ressignifique. Seja mais presente. Amém? Faça diferente. Replique os acertos, mas aprenda com os erros. Em nome de Jesus. Eu gostaria